A Justiça de São Paulo negou o pedido de medida protetiva para o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes, Duda Lima, contra o assessor de Pablo Marçal, Nauel Medina. Duda Lima foi agredido por Medina após um debate entre os candidatos à prefeitura da capital paulista. E, segundo a Justiça, os elementos apresentados eram insuficientes para determinar essa medida protetiva. Para os juízes, o soco em questão foi uma atitude isolada e pontual e não há risco iminente de novas agressões ou fuga por parte do assessor de Marçal. O marqueteiro de Nunes recorreu novamente à Justiça e pediu a reavaliação da medida. Então, eu vou seguir com a nossa advogada para a gente abrir esse debate, Priscila, com a senhorita mesmo, porque tem dois pontos que eu quero sua análise técnica também, tá? Tem o fato de essa medida ter sido negada, medida protetiva, ter sido negada pela Justiça, segundo esse argumento de que não há risco de fuga ou até de reincidência nesse momento por parte da pessoa que era alvo, que é alvo desse pedido de medida. E tem o fato também de algo precisa ser feito para que situações como essa, como a cadeirada que foi dada em Marçal pelo Datena, não voltem a acontecer. Porque nos parece, às vezes, que há críticas que a própria população, ou parte dela, não todo mundo, algumas pessoas concordam, parte da população discorda desse tipo de comportamento, mas a situação fica por isso mesmo. Lívia, com relação à decisão da juíza, ela entendeu que como haveria aí uma restrição à questão democrática nas eleições, tendo em vista que os envolvidos, eles são pessoas importantes nessa seara, neste momento aí das eleições. Essa foi um dos destaques trazidos nessa decisão, mas ela também citou, a doutora, a juíza, que em razão de não ter tido ameaças anteriores e nem também se encaixar numa perseguição, porque perseguição pelo Código Penal nós teríamos que ter uma conduta reiterada, já que há aí uma exigência de habitualidade. Então ela entendeu que neste momento não seria necessário deferir essa medida cautelar, e é bom que a gente explique à nossa audiência que medidas cautelares, elas não são dadas só em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, Eu digo isso porque muitas pessoas me perguntaram, mas como que pode uma medida cautelar? A medida cautelar, ela é dada como a prisão. A prisão é uma medida cautelar, só que a gente tem situações que são diversas para evitar. Então, quando a gente tem uma fumaça de um direito, onde eu não possa esperar o provimento final, então, o que foi o fundamento desse pedido feito pelo marqueteiro? Olha, eu tomei um soco, ele não pode chegar próximo a mim, mantenha a distância, porque provavelmente ele pode vir a me agredir novamente. Então, a juíza entendeu que não haveria essa necessidade, porque, de um lado, a gente tem essa agressão, inclusive parece que ele até teve descolamento da retina, Ele fez aí o exame de corpo de delito, que é necessário para os crimes que deixam vestígios, e aí ela entendeu, neste momento, não haver essa necessidade de manter-se de afastamento ou de não contato. E aí, só para complementar a sua pergunta, que você me faz com relação a um caráter mais preventivo, Exatamente, exato. Escutando outras pessoas... E até punitivo também, né, Priscila? Porque... Sim, criminalmente a gente teria só essa questão cautelar e o processo que vai seguir, nos moldes aí do que já se espera. Ambos foram à delegacia de polícia, enfim. Agora, num caráter mais preventivo, seria essa hipótese de dar ou de ser deferida essas medidas cautelares que, neste momento, não foram entendidas pela magistrada. Agora, Lívia, é muito complicado, porque a gente vem acompanhando desde o início, a gente fala disso a todo tempo, todo programa a gente menciona esse ciclo da violência que se tem desde sempre. O único problema é que, vamos então proibir que eles, os envolvidos, entrem no próximo debate. Aí outro dia a gente foi suscitar isso, aí disseram, mas então é uma censura prévia? Mas eu acho que nós não vamos ter mais como sair disso. Eu penso que um dos meios que nós poderíamos fazer olha, o marqueteiro agrediu, ele tem que ficar punido pelo menos por um. Sabe igual o time de futebol? Eu não sei. Porque o direito... Fica fora uma rodada? Fica fora uma rodada. Olha em que absurdo nós chegamos. Ter que dar um cartão amarelo por um soco no rosto. Então, infelizmente, na parte do direito penal, o que poderia ser dado era pedido de medida cautelar, que a juíza, neste momento, não entendeu por bem indeferir, muito embora
Você citou aqui para a audiência que eles recorreram, pode ser que haja ainda a possibilidade dessa medida cautelar. E, de forma administrativa, de repente, também não sei se isso feriria nos mesmos moldes outros direitos dentro do processo eleitoral, fala, olha, você vai ficar o próximo. Só que aí, Lívia, entra um questionamento. Ele fica o próximo, mas nada obsta que no outro possa haver novamente Priscila, essa violência. Mas, por exemplo, em relação à campanha do Pablo Marçal, porque ela já teve vários problemas com outros candidatos também, né? Teve problema com o Datena, teve problema agora com o Ricardo Nunes. Isso não implicaria alguma medida para evitar essas agressões? Porque a equipe do Pablo Marçal, de alguma forma, está sempre envolvida, ou o Marçal diretamente, ou a equipe dele. Existe um quê mais violento ali? Mas poderia aplicar alguma penalidade? O que no Código Eleitoral, a gente tem crimes específicos que, por exemplo, lidam com a honra dentro do processo eleitoral. O direito penal, né, ele vem para manter a paz social. Né? Mas o que acontece, Deise? Ele é a última ratio. O que é isso para a nossa audiência entender? Ele é o último que deve agir. Quando os outros ramos do direito puderem se virar ou resolver este assunto, o direito penal fica no último. O que acontece? Há uma inversão. Vamos primeiro usar o direito penal, né, como sendo uma prevenção, com penas ou qualquer coisa que o valha, e inverte isso. Por isso que dá problema. É como se nós tivéssemos que tampar com um band-aid um tiro de, fuzil. Entende? Eu não sei se fica muito claro. Agora, a gente precisa esclarecer que, muito embora tenha todo o envolvimento do candidato, da equipe do candidato Marçal, né, a gente precisa entender que ele tomou o soco, né, e que ele também não foi o que deu o soco na pessoa, né, no Duda. Então, só para a gente deixar claro, embora seja a equipe dele. E aqui, não defendendo nem A nem B, porque eu sou contra a violência, já disse aqui muitas vezes, às vezes a gente não domina um funcionário também. Eu não posso falar que foi a mando dele, eu não posso falar. Não, isso então, às vezes um funcionário, você fala, faz isso, e pelo descontrole do momento, são condutas que até nós, né, por mais que nós não sejamos violentas, possamos ou pudéssemos ter eventualmente diante de um cenário específico. Exatamente. Agora, posso já entrar aqui no ponto, porque acho que uma pergunta aqui que a Deise fez que é muito pertinente é o que acontece em relação à eleição. E além da visão aí do Código Penal e da lei eleitoral, a gente tem a lei do ficha limpa também. Que eu fui questionada por várias pessoas e fui entender, né, o porquê que o candidato Datena, por exemplo, e outros estados também, vocês já devem ter visto vários vídeos circulando dos candidatos à prefeitura de Teresina também. Eles estavam num debate, um deu uma cabeçada no outro ali. Gente, virou baixaria. Então, assim, infelizmente, a gente está vivendo isso. E em outras eleições a gente já teve, mas eu acho que o fato dessa eleição ter acontecido em São Paulo, né? Infelizmente, a gente ficou com a nossa eleição famosa na última semana, nos últimos dias, no Brasil inteiro. Então, o estado de São Paulo estar passando por isso, a cidade de São Paulo também chama muita atenção, mas a gente sabe que a violência em períodos eleitorais é algo recorrente no nosso país também. Tem se intensificado realmente e agora chegou a capital paulista, que é o principal estado economicamente falando do nosso país. Então, chama muita atenção, preocupa. Agora, para minha surpresa, inclusive, porque eu não sabia e fiquei indignada, a lei do ficha limpa, ela não prevê atitudes ou agressões ou algum tipo de denúncia que o candidato sofra durante a eleição para que isso acarrete num cancelamento, numa cassação da sua candidatura. Então, no caso do candidato Datena, o que pode acontecer, o candidato Marçal até pediu, né, fez essa solicitação de cassação da candidatura dele, mas isso não é permitido, uma vez que, para que ele tivesse a candidatura cassada, e aí já se enquadraria na lei do ficha limpa, né, em relação a um processo penal, a uma confirmação ali de uma conduta ilícita, ele teria que passar por todas as instâncias da justiça, né, penal, dentro do período eleitoral e ser confirmada ali, né, a sua culpa e qual é o tipo de crime que ele cometeu. Isso teria que acontecer em um tempo recorde, não é possível, né, numa velocidade enorme para que acontecesse até o final da campanha e aí sim ele entraria no ficha limpa. O que pode acontecer no caso da agressão que foi causada pelo candidato Datena
Caso ele venha, né, hipoteticamente aqui, a ser eleito, pode-se fazer um pedido de cassação do mandato dele enquanto prefeito. Mas seria fora da ficha limpa? Seria uma Isso outra... seria fora da ficha limpa pela Justiça Eleitoral, né? Pela Justiça Eleitoral já prevê essa prerrogativa de que empossados ali que tenham cometido crimes durante o processo eleitoral poderiam ter, não é uma certeza, mas ele poderia ter essa solicitação acatada e avaliada ali pela Justiça Eleitoral e pela Justiça Comum também. Então, é muito difícil que essa situação agora faça a gente refletir mudanças que nós teríamos que ter, tanto nos debates quanto em legislações para assegurar a qualidade ali, né, e a segurança do processo eleitoral, algo que a gente não tinha um precedente tão robusto assim quanto nós estamos tendo agora. Então, realmente é preocupante. O candidato da Datena, ele continua respondendo. Algumas pessoas também me questionaram nos últimos dias por que o Datena não foi preso em flagrante, como aconteceu com o funcionário, né, o assessor ali da campanha do Pablo Marçal. O que acontece é que no momento, no ato em que ele cometeu a agressão, não houve a voz de prisão, né? Qualquer cidadão, inclusive... Foi o que aconteceu. Sim. Que foi o que aconteceu com o Medina. Então, com ele isso aconteceu. Com o Datena não aconteceu ali, acho que não tinha, né, um grupo que tivesse... Ninguém pensou, né? Ninguém pensou na hora, acho que voz foi de prisão. uma surpresa tão grande, apesar da situação já estar bem acirrada. Aquilo surpreendeu, não teve voz de prisão. Inclusive, qualquer cidadão pode dar voz de prisão em situações onde se veja um crime. É óbvio que ali a gente não teria essa capacidade, né, pela força da situação e do grupo que estava ali, mas no caso do Medina isso aconteceu e ele foi preso em flagrante, sim. Então, só para esclarecer esses pontos, porque eu acho que podem ser dúvidas das pessoas que estão nos acompanhando, porque foram minhas e de outras pessoas também ao longo desses dias aí tão difíceis para nós. Perfeito, perfeito. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Agora, Maria, Luana fala em precedente robusto com essas cenas de violência que a gente está vendo. Sim. A gente fez um linha de frente do fim de semana, a Priscila participou e o assunto foi violência política. Nossa, nós trouxemos dados. Certo. E a violência política, todos disseram, estudamos para fazer o programa, inclusive, ela faz parte da história política do Brasil. Sim. O que a gente está vendo agora é uma violência escancarada. Sim. É quase que transmitida ao vivo. Quase não. No caso de Datena, no caso do soco, praticamente também violência gratuita, sim, transmitida ao vivo. Então, quando a gente fala, quando eu levanto aqui para vocês, quero te ouvir sobre isso, claro, sobre a necessidade de se estabelecer algum tipo de punição na esfera preventiva, que foi o que a Priscila estava explicando para a gente, é porque a gente corre o risco de deixar a poeira baixar, dessas situações se tornarem naturais, naturalizarmos uma cena de violência, um cenário de violência, e isso se perpetuar em eleições futuras. Sim. Algo tem de ser feito para que fique muito claro que haverá punições severas para aquele que fizer esse tipo de violência. Sim. Queria te ouvir sobre isso, punições, o que dá para fazer, que não seja para agora, que seja para as próximas eleições, enfim. O que eu posso dizer em relação a essas eleições de São Paulo é que institucionalizaram a baixaria, né? Porque o que a gente mais vê atualmente nos debates é justamente isso, é o barraco, são os candidatos preocupados com os likes, todos, assim, a maioria deles aprenderam a jogar esse jogo, tem uma peça-chave que mudou toda a lógica e aí inverteu o comportamento dos demais no jogo, então a preocupação é com inflamadas bolhas, é com a confirmação do viés de confirmação, com quantas visualizações vai ter, e então isso trouxe um quê diferente na dinâmica de como se tem feito campanhas e os debates. Mas é o que você falou, a violência política sempre existiu. Violência política em relação a quê e a quem? Quem é o objeto dessa violência? Porque mulheres na política são as principais vítimas de violência, sofrendo ameaças de estupro. Quantas candidatas, quantas deputadas já publicaram aí? Eu tenho uma vereadora de São Paulo aqui que eu conheço, trabalho pessoalmente, que recebe e-mails com ameaças de estupro. Então, assim, a que ponto, né? E parece que a justiça não está conseguindo correr atrás do prejuízo.
se mantém, como a Luana mencionou aqui, a questão da ficha limpa. Uma situação extremamente grave. Como é que a gente vai atuar em relação a isso? E, como eu disse, mudou muito a lógica do debate, mudou muito a lógica de como se faz política. Parece-me que agora, será que as próximas campanhas vão ter esse tom reality show, onde os nervos e ativar a emoção e a raiva do eleitor conta? Será que vai aumentar? Então é preciso, de fato, agir para que a gente não veja mais um espetáculo desse e podendo até levar a situações bastante perigosas. Eu tenho até uns dados aqui, você falou do Brasil. Não é só no Brasil que ocorrem essas violências políticas, né? Numa pesquisa feita nos Estados Unidos, quando o Trump levou o tiro, né, 75% dos norte-americanos acham que a democracia está em risco e 1/4 acham que o sistema democrático é fraudulento e não descartam o uso de violência. Veja bem, não são só os candidatos que estão violentos, entre eles os assessores. A própria democracia está passando por um momento extremamente violento. Então, de fato, todos os atores dessa sociedade, jurídico, legislativo e executivo, vão ter que agir para entender como é que é essa nova democracia digital e como é que a gente pode criar instrumentos para prevenir dos futuros atos. Aí a gente deixa aqui com os especialistas e advogados para pensar na legislação linda, tá?